Todos nós já perdemos alguém especial, já tivemos que nos despedir de alguém que a gente gostava muito e, na maioria das vezes, quando isso acontece, a gente não consegue lidar muito bem com a perda. Mas e se existisse uma série que ajudasse a gente a lidar com isso, mostrando de uma maneira real e sutil a falta que a pessoa faz e como a gente deve lidar com esse tipo de ausência? Bem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Johnny Sais, o Geek Barba, e hoje nós vamos falar sobre a série Afterlife, que estreou no início de março na Netflix. I've seen lonely people, people dying, people in pain. I don't think I've ever met anyone quite as sad as him. Got something for your front cover. Freddie Mercury's tooth. He's disgusting. Brian, not everyone can get in the paper. Not everyone's fingered Jackie Collins. Have you? No. Cheers. Okay? See you again. Afterlife, com o subtítulo Você Vai Ter de Me Engolir, que eu não curti muito esse subtítulo, não sei porque a Netflix colocou ele, quer dizer, dá até pra entender porque ele foi colocado na série, mas não ficou muito legal. Eu acho que se tivesse colocado só Afterlife, que significa depois da vida ou pós-vida, seria muito melhor porque tem um significado todo emblemático e fica curtinho, não tem esse subtítulo que quase ninguém vai falar. Mas enfim, a série vai contar a história de Tony, que é um homem já de meia idade que perde a sua esposa pro câncer. Então ele tem que lidar com essa perda, com a morte da esposa, mas ele não lida com isso muito bem, porque ele fica um homem extremamente sarcástico, maldoso, respondão, que afasta todo mundo à sua volta com vários e vários insultos. Então a série é com ele fazendo esses tipos de insultos e ao mesmo tempo tentando seguir em frente com muitas, mas muitas dificuldades mesmo. A série britânica de 6 episódios é dirigida, roteirizada e protagonizada por Ricky Gervais, que dá um verdadeiro espetáculo nas 3 áreas. Ele já está familiarizado a esse tema drama com comédia, porque ele também foi o roteirista e protagonizou a série The Office e um filme chamado O Primeiro Mentiroso. E ele merece todos os créditos possíveis pela sua atuação, direção e roteiro de Afterlife. No roteiro ele entrega uma linda história de luto que envolve e emociona a gente do início ao fim. Como direção ele consegue acertar todos os tons, tanto de comédia como de drama, fazendo a gente rir e chorar na mesma escala, não pende nem muito para comédia e muito menos pro drama, sendo uma obra bem balanceada, e como ator ele entrega um personagem simplesmente incrível, porque apesar de ser um personagem extremamente rabugento, respondão e mal-humorado, ele consegue cativar a gente desde o primeiro instante e ter empatia imediata com a dor que ele sente. A série já começa com o falecimento da esposa de Tony e ela deixa pequenas filmagens para ele mostrando como ele deve continuar a sua vida após a sua morte, porque ela morreu de câncer, então durante todo o tratamento ela vai gravando dicas para ele que claramente ele não usa. Ele acaba usando as filmagens como uma âncora para se segurar a ela do que algo que impulsiona ele para o futuro. Ele fica muito agarrado no presente e no passado, mas não quer seguir em frente a respeito disso. Ele ainda tem aquela dor, e só quem perdeu alguém querido sabe que realmente é difícil seguir em frente, mas é extremamente necessário. Essa dificuldade de seguir em frente, de ficar preso ao passado, é muito bem representada e trabalhada na série, só que tudo de uma maneira extremamente sutil e emocionante. Em nenhum momento vai ter algo muito agressivo, e sim de um jeito bem leve que você vai ver e entender. Se você já perdeu alguém querido, você vai se identificar logo, e se você não perdeu, você vai conseguir sentir um pouco do
que deve ser feito para poder seguir em frente, dessa necessidade. O que é bom porque se no caso algum amigo seu tiver perdido, você já sabe mais ou menos como deve ajudá-lo. Como pontos positivos da série, a gente tem principalmente a construção dos personagens. Todos eles são muito bem construídos, começando pelo protagonista Tony, e todos os personagens secundários, nenhum deles está ali por acaso, é jogado como um simples enfeite, e sim, todos têm algo para nos ensinar, porque cada um deles, de certa maneira, tem alguma perda para lidar em níveis diferentes, todos lidam de jeitos diferentes com essas perdas, ensinam a gente também a lidar com nossas pequenas perdas do dia a dia, seja com frases maravilhosas, impactantes logo no primeiro episódio, ou uma pequena atitude lá no último. Também tem o fato de que, apesar da série ser de 6 episódios e com 30 minutos de duração cada, ela conta uma história bem enxuta e completa. Ela tem início, meio e fim, consegue contar o passado, o presente e dá um pequeno vislumbre do futuro do personagem, o que é simplesmente fantástico eles conseguirem fazer isso em um curto espaço de tempo. E também, por último e não menos importante, a gente tem o fato de que a série nos ensina uma valorosa lição de que a morte faz parte da vida, a gente tem que aprender a lidar com ela e que, sim, vai doer, vai fazer falta, mas a gente sempre precisa seguir em frente, não esquecendo a pessoa, mas tendo respeito pela sua memória, guardando ela no coração e ter a certeza de que o que ela mais queria é que a gente fosse feliz. Como um ponto negativo, eu sinceramente não consegui achar nenhum ponto negativo, porque sempre no final dos episódios eu já tava batendo palma e, é claro, limpando um pouquinho das lágrimas, porque essa série faz isso com a gente, faz a gente rir e chorar o tempo todo. Então eu achei a série simplesmente perfeita, sem nenhum defeito. Talvez o único ponto negativo que ela possa ter é se a Netflix acabar forçando uma segunda temporada. Ela teve o seu final, que é meio que em aberto, mas que a gente não precisa saber totalmente o futuro do personagem. Assim como a vida, ela continua, flui, acontecem outras diversidades, mas que não precisa ser acompanhada por outras pessoas 100%. A gente só precisa saber que o personagem ficou bem e que todos nós vamos ficar bem em algum momento. Bem, como deu pra perceber, eu gostei bastante da série, então nem adianta eu fazer aquela pergunta se ela vale a pena ou não, porque com certeza eu vou dizer que ela vale a pena, porque é uma série bem bonita de se assistir, ela traz a comédia e o drama bem balanceado, as piadas de comédia não são desrespeitosas, principalmente porque ela trata da morte, do luto e da depressão, então ela consegue fazer isso de um jeito bem sutil, fazer a gente rir nesses momentos de uma maneira completamente respeitosa, e também o drama dele é bem pontuado, não sendo aquela série completamente dramalhona que vai te fazer chorar, chorar, chorar e perder o fio da meada ali quando estiver assistindo. E também ela é perfeita por trazer uma mensagem tão bonita e de conforto pra gente em momentos que a gente mais precisa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibarba em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que tem conteúdo nerd lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!